E aí galera, tudo bem com vocês? Final de semana, Cruzeiro de folga, né? O jogo contra o Internacional foi adiado, jogamos aí na terça-feira contra o Alianza pela Copa Sul-Americana e vamos aproveitar o dia de hoje então para fazer mais uma edição do 6 a 1 Responde. Aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal, e todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes lá na Betfair. Caso você ainda não tenha conta ativa no site, pode entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. Essa oferta aí de até R$200 em aposta grátis, ela é exclusiva para novos clientes, mas a outra promoção, né, de aposta grátis em todo final de semana, ela é válida para todos os clientes com conta ativa na Betfair, tá? A maioria recebe R$2, tem gente que recebe R$1, depende também da sua atividade no site. Então você pode aproveitar esse final de semana aí, né, para fazer uma fezinha nos jogos do Brasileiro, nas competições europeias, outros esportes também. A Betfair é uma casa de apostas muito completa. O que eu sempre lembro, hein? Aposte com responsabilidade para que você possa se divertir. O Pedro JK pergunta: o Seabra reforçou na coletiva que vai a campo quem treina melhor. Primeiro, como ele definiu isso, sendo que o calendário não permitiu treinos? E um detalhe nessa metodologia: os jogadores que têm um aproveitamento muito grande nos jogos, porém baixo em treinos, como era muito comum nos anos 90 e 2000. Pedro, obrigado pela pergunta, você acabou mandando vários questionamentos embutidos em um só, mas vamos lá, pela ordem cronológica. Quando o Fernando Seabra chega ao Cruzeiro, né, ele fez a sua reestreia aí naquela partida contra o Alianza, o fatídico 3-3. Naquela partida ele disse que tinha escalado exatamente os mesmos jogadores da final do Campeonato Mineiro para dar alguma continuidade. Fez sentido? Não particularmente, mas enfim, teve uma lógica. A partir daí o Cruzeiro teve de fato uma sequência de jogos a cada 3 dias. Ele não teve tempo para treinamento e a incoerência que você apontou, ela é fato, né? Realmente a rapaziada que estava jogando não estava treinando adequadamente. Inclusive eu tô na expectativa que o Cruzeiro faça um grande jogo aí na próxima terça-feira, consiga a vitória sobre o Alianza lá na Colômbia, justamente porque tempo de treino agora o Fernando Seabra teve, ainda mais pelo adiamento do jogo contra o Internacional, né? Então assim, teve tempo para treinar, teve tempo para descansar, tem que estar todo mundo 100% a ponto de bala e jogando um bom futebol, com jogada ensaiada, melhorando essa bola parada defensiva e ofensiva, que é um problema hoje. E a parte final da sua pergunta, você fala aí de alguns jogadores que não tinham essa mesma disposição para treinamentos, mas que conseguiam jogar num alto nível. E aí a gente está falando de uma época dourada, digamos assim, em que o futebol brasileiro tinha vários jogadores, especialmente atacantes, né, de um nível técnico muito alto, tipo Romário, Renato Gaúcho, Edmundo, enfim, aquela época ali, especialmente anos 90, a gente tinha muito atacante bom, muito atacante que metia muito gol, né, e os caras eram da farra, da zoeira. O futebol mudou muito, tá? Eu diria que o nível técnico hoje, em média, ele é mais baixo, assim como a dedicação física do jogador também tem que ser muito maior. Então eu não vou dizer que essa galera da década de 90 não conseguiria jogar hoje, porque eu acho que até jogaria, né? Quem tem talento consegue se sobressair, mas certamente precisaria ter uma entrega um pouco diferente, ou então não teria tanto destaque como teve naquela época, tá? Porque hoje a preparação física, as habilidades defensivas, os próprios goleiros, o futebol tá sempre em franca evolução nesse sentido. E uma coisa que existia na época e continua existindo hoje é o famoso leão de treino, né? O cara que treina muito bem, chega dentro de campo, não consegue render. Aqui no Cruzeiro, pelo menos, eu acho que tem uma meia dúzia aí que a gente pode pontuar nesse sentido. O Willer Guedes pergunta: acha que com a chegada do Alexandre Matos pode atrapalhar o uso da base, já que ele é viciado em contratar muitos jogadores? Willer, obrigado pela pergunta. Essa é uma possibilidade, tá? É um medo que eu tenho sim, porque o Alexandre Matos aqui do Cruzeiro, né, de 2012 a 2014, ele conseguiu ali na montagem do time dar oportunidade de botar vários jogadores jovens para se destacar pelo Cruzeiro, né? Mike, o próprio Lucas Silva que tá aí de volta, o Wallace zagueiro, enfim, o Cruzeiro conseguiu promover alguns atletas, o Alisson, o Elber, que conseguiram dar algum retorno técnico para o Cruzeiro, ajudar de alguma forma, né? O próprio Vinícius Araújo fez seus golzinhos em 2013 e foi vendido para o Valência. Enfim, foi uma coisa que o Alexandre Matos conseguiu
potencializar bem. Durante a passagem dele no Palmeiras, ele já foi muito criticado nesse sentido, porque o Palmeiras era um time que contratava muito, dava pouquíssima oportunidade para a base, e o Palmeiras tinha, talvez ainda tenha, né, a melhor ou uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro, né? Assim, era produção em série de jogadores talentosos que simplesmente não tinham espaço no elenco principal, e isso influenciava inclusive na escolha dos técnicos, né? O Alexandre Matos escolhia técnicos e buscou, por exemplo, um Mano Menezes, que era um cara que não dava oportunidade para a base, e o próprio Vanderlei Luxemburgo foi um cara contratado e que conseguiu ajudar o Palmeiras nesse sentido, porque o Luxemburgo é modo foda-se, ele bota os moleques para jogar e não tá nem vermelho, né? Até para ter essa coisa no currículo de, ó, eu lancei o fulano de tal, né? Coisa que o Luxemburgo fez com vários jogadores. Então, assim, de certa forma, o Alexandre Matos suscita na gente essa preocupação, porque o último trabalho dele, né, de longo prazo, teve esse problema de não usar a base, e era uma base muito boa. No Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense e no Vasco, os trabalhos do Alexandre Matos não foram muito longevos, no América menos ainda, né? Então nem dá pra gente fazer assim uma amostra tão clara de como foi a utilização dos jogadores jovens. Lá no Furacão eles usaram a base porque é uma política do clube, né? E quem manda no Atlético Paranaense é o Petralha, que usa esses jogadores jovens justamente para vender, para fazer dinheiro, sabe fazer essa máquina funcionar muito bem ali dentro do clube deles, e eu espero que aqui no Cruzeiro a gente tenha também essa orientação vindo de cima, né? Ainda que o Alexandre Matos seja o cara que manda no futebol, a gente tem um técnico hoje, o Fernando Seabra, que conhece melhor do que qualquer outro técnico do mundo os jogadores da base do Cruzeiro. Ele trabalhou com esses meninos nos 2 últimos anos, ele conhece todos esses jogadores, tá? Então, assim, eu acho que precisa ter no Seabra, digamos, um incentivo para que ele use esses atletas, tipo assim, cara, bota os moleques pra jogar que a gente te banca. Ou você faz isso e dá respaldo pro treinador, ou vai ter um cara sempre ali na corda bamba, né, com medo de ser demitido a qualquer resultado e tentando fazer escalações para manter o emprego, tá? Coisa que eu não acho que seja um cenário ideal. Então essa é uma preocupação que eu tenho, espero que o Cruzeiro tenha isso muito bem alinhado com o Seabra, com demais membros aí do departamento de futebol, e que os jogadores sejam oportunizados, né, para usar uma expressão do Tite, porque a gente tem gente boa na base do Cruzeiro e tem gente ruim jogando. E esse é um agravante em relação ao período de Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tinha um monte de moleque bom que não recebia oportunidade, mas o time titular do Palmeiras era bom, tava brigando por título, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando um monte de coisa, né? Então a gente entendia por que os moleques ficavam no final da fila. E aqui no Cruzeiro tem um monte de gente que chegou, não mostrou absolutamente nada e tá sempre jogando regularmente, e isso que a gente espera que o Seabra faça os ajustes, né? E tenha essa coragem mesmo de usar os moleques, porque eu acho que eles vão conseguir dar um resultado bom para ele. O Rodrigo Caio Martins pergunta: o que o Cruzeiro vai fazer com o Lucas Vidalba agora que o técnico não atua com 3 zagueiros? Rodrigo, obrigado pela pergunta. É um questionamento interessante, mas eu diria que a resposta a gente só verá na prática aí nas próximas semanas, tá? Porque o Lucas Vidalba é um jogador muito particular, né? Ele é um zagueiro que teve destaque no Argentinos Júnior como um zagueiro pela esquerda num sistema de 3 zagueiros. E aí quando a gente fez aquele vídeo esmiuçando a carreira do jogador, né, nos diversos clubes que passou, a gente via que o Vidalba era um lateral esquerdo, ele não é zagueiro de formação, inclusive a estatura dele é baixa, né, para os padrões de zagueiro. Ele era um lateral esquerdo mediano, assim, mediano para baixo, nunca foi um jogador brilhante na Argentina. E aí, como zagueiro, ele tinha jogado uma vez ou outra, mas para quebrar galho, e aí quando o Milito, atual técnico do Atlético Mineiro, chegou ao Argentinos Júnior, né, enxergou nesse jogador a capacidade de ser um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Ele se adaptou muito bem, jogou um futebol que nunca tinha apresentado na carreira, e aí o Cruzeiro mostrou interesse, trouxe esse cara, só que teve um problema, né? O Larcamón, o técnico que a gente tinha aqui na época, ele gostava muito desse sistema de 3 zagueiros, parecia líquido e certo que em algum momento o Vidalba ia se firmar como titular da zaga pelo lado esquerdo. O Larcamón foi embora e o Vidalba ficou sem função, porque para a lateral esquerda a gente tem o Marlon, que está sendo titular absoluto. Eu até questiono essa titularidade absoluta, tá? Acho que um banquinho de reservas, jogo ou outro, não ia fazer mal para ele. A gente tem um Kaique, que é um jogador que precisa de mais oportunidades e que é um lateral esquerdo muito bom, muito promissor, né? Eu acho que o Kaique deveria jogar mais. E aí o Vidalba é uma terceira opção para jogar na lateral esquerda. Como zagueiro em sistema com apenas 2 zagueiros, ele não é familiarizado a jogar. Acredito que esteja sendo feito um trabalho com o jogador nesse sentido, né, para
para entender o posicionamento dele numa dupla de zaga. Assim, acho que a questão da altura é um problema, mas que pode ser resolvido se o cara tiver um trabalho bem feito, uma boa orientação coletiva, ele pode jogar na zaga. E eu já vi algumas pessoas sugerindo até em comentários aqui no canal mesmo se ele não poderia jogar como volante eventualmente, né, já que a gente não tem um reserva ali pro Lucas Romero, ele ser um primeiro volante. A questão é que ele nunca jogou nessa posição na carreira, tá? Eu não tenho informação de que ele esteja sendo treinado para isso, mas se ele pudesse se adaptar a fazer esse papel de um primeiro volante, às vezes seria uma opção. O que a gente fica de lição dessa história toda, né? Que a gente tem que pensar muito bem na contratação de um jogador antes dela ser realizada, porque o Villalba foi um jogador comemorado por muita gente quando o Cruzeiro trouxe, né? Vinha aí de boas referências do futebol argentino, a gente mudou o sistema de jogo e o cara ficou meio que... E aí, né? Porque ele foi relacionado, mas não jogou nenhuma das partidas do Fernando Seabra até o momento, tá? O último jogo dele pelo Cruzeiro foi aquele 0-0 na estreia da Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica lá no Equador, né? A final do Atlético, que é o último jogo do Larcamón, ele ficou no banco e nas partidas seguintes também não foi chamado à ação. Tá? Então, assim, o Lucas Villalba até o momento é uma incógnita. Eu não consigo nem dizer pra você assim, ele é ruim. Não, eu não acho que ele seja ruim, né? Mas ele acabou não sendo aproveitado dentro do máximo que ele pode entregar. Tá? Então veremos aí no futuro se ele joga como zagueiro, como lateral, se ele é testado como volante, né? Ele está emprestado até dezembro e na pior das hipóteses, no final do ano, o Cruzeiro não compra o passe dele e ele volta para o Argentinos Júnior, tá? Mas eu espero que ele consiga ser útil durante essa temporada. O Logan Faeda pergunta, levando em consideração que não temos um elenco tão forte como alguns outros clubes, a classificação para a Libertadores seria considerada um título para o Cruzeiro? Logan, obrigado pela pergunta. Um título é claro que não, né? Até porque a única coisa que é considerada um título para um clube do tamanho do Cruzeiro é um título, né? Ainda que seja eventualmente um título menor, como um Campeonato Mineiro, um título é um título. Uma classificação para Libertadores é uma classificação para Libertadores, é algo legal a ser comemorado, mas conquistar uma taça de fato, um troféu a mais ali, né, é outro patamar, tá? Ainda que campanhas memoráveis possam ser lembradas com carinho pela torcida, título é outra coisa, é um negócio muito acima. Agora, se o Cruzeiro consegue nessa temporada uma vaga para Libertadores, é um trabalho extremamente elogiável, né? E será extremamente bem sucedido porque os indícios da temporada até o momento não são bons, né? A falta de convicção da antiga diretoria, essa reformulação total no departamento de futebol, a perda do Mineiro, a queda na Copa do Brasil, a Sul-Americana que a gente está pendurado, né? Tá numa situação complicada, vai precisar fazer um ótimo retorno aí, de preferência ganhando os 3 jogos para conseguir se classificar. Então, assim, os indícios nesse momento não são do Cruzeiro conseguir uma vaga entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Tomara que a gente consiga, mas é muito difícil. Agora, um título também não é, né? É comemorado, vai ser uma ótima campanha, mas título é outra coisa. Ana Luísa Guimarães pergunta, o Barcelona tá querendo emprestar o Vitor Roque. Você acha que o Cruzeiro pode tentar repatriar por empréstimo no meio do ano? Ana, obrigado pela pergunta. Eu realmente não vejo nenhuma hipótese do Vitor Roque vir para o Cruzeiro por empréstimo por alguns motivos, tá? O primeiro deles é, eu vi a notícia aí que o Barcelona está considerando emprestar o jogador, né? Até porque a situação financeira do Barcelona é muito ruim, eles vão precisar fazer uns cortes financeiros aí no meio do ano, e o próprio Vitor Roque, ele foi inscrito porque um outro jogador estava lesionado, né? A situação do Barcelona tá assim, o fair play financeiro na Espanha, ele é muito apertado, né? Com alguns clubes que gastam demais, como é o caso do Barcelona, de forma irresponsável, então eles teriam dificuldade nesse momento até para inscrever o Vitor Roque. Agora, a partir do momento que saiu a notícia, né, da possibilidade de um empréstimo do Vitor Roque, eu já vi que diversos clubes europeus mostraram interesse em contar com o jogador, tá? E eu até acho muito mais provável pro Barcelona que se eles querem emprestar o Vitor Roque, eles vão querer emprestar ele para outro clube dentro do futebol europeu, tá? Eu acho que é o que faz mais sentido botar esse jogador para se desenvolver lá num campeonato espanhol ou num campeonato de outro país, né? Para que ele possa jogar e se testar, se provar na Europa. Aqui no Brasil, o Vitor Roque não tem que provar mais nada. Ele é um excelente atacante, um jogador muito bom. E até por isso, quando a gente analisa apenas o aspecto técnico, é claro que eu queria ter o Vitor Roque no comando de ataque do Cruzeiro. Ele é um jogador de um nível muito alto, ele é muito bom de bola. Mas eu acho que, por outro lado, nós como torcedores cruzeirenses, a gente tem que ter um pouquinho de amor próprio, sabe? Não é orgulho besta, não. Mas a gente tem que ter um pouquinho de amor próprio também, porque a saída do Vitor Roque foi
extremamente atribulada. Eu não vou entrar no mérito se a culpa é do Sérgio, do Cury, do Matos. A culpa é de, no final das contas, gente, todo mundo quis, né, que a coisa convergisse nesse sentido. Ah, é o Ronaldo, é o Pedro Martins, é o Paulo André. Enfim, foi um monte de situações que levaram o Vitor Roque a deixar o Cruzeiro e ir pro Atlético Paranaense. A ação na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF tá rolando até hoje, tá? Se o Cruzeiro vai receber um dinheiro a mais por ele ou não. Mas eu acho que o Vitor Roque não tem interesse em voltar pro Brasil agora. Acho que o Barcelona não tem interesse em emprestá-lo para cá. E sinceramente, como cruzeirense, talvez no futuro eu até gostaria muito que o Vitor Roque viesse, mas nesse momento eu acho que a gente tem que pensar em alvos mais realistas, sabe? E assim, evitar, né? Ah, mas o André Cury se dá bem com o Alexandre Matos. Foda-se, gente. O que esse André Cury fez com o Cruzeiro é um cara que não deveria pisar na toca da raposa por um bom tempo. Talvez o resto da vida, mas enfim. Eu acho que o Cruzeiro não deveria buscar esse jogador por causa do empresário também. O Elson Jones Rocha Ferreira. Fala, Emerson, você acha que o Marcelo Groi seria um bom reforço? Ele está em final de contrato com o Al Ittihad da Arábia Saudita. Elson, obrigado pela pergunta. Bom, o Cruzeiro tá jogando com o Anderson nesse momento, né? E eu torço para que ele consiga se firmar. A gente trouxe recentemente o Gabriel Grando vindo do Grêmio também, que é um goleiro de potencial, mas é possível que o Cruzeiro queira ter um goleiro mais experiente, né? E de fato, o Marcelo Groi, com seus 37 anos, é um bom goleiro. Para quem não ligou o nome à pessoa, é aquele goleiro que jogou muito tempo no Grêmio, né? De 2006 até 2018, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, um monte de gaúcho. Desde 2019 tá jogando lá no Al Ittihad da Arábia Saudita e é um goleiro que teve algumas temporadas muito boas, tá? Por exemplo, no ano passado, né, a temporada 2022-23, que o Al Ittihad foi campeão saudita, desbancando o Al Nassr do Cristiano, o Al Hilal, enfim, o Marcelo Groi jogou todas as partidas, teve um desempenho incrível, assim, um número baixíssimo de gols sofridos, né? Mas a gente deve lembrar que o futebol saudita teve toda uma transformação midiática, né, nessa última temporada. E até por isso que o Marcelo Groi perdeu espaço, né? Porque ele era o goleiro titular do time campeão. E por que que nesse momento ele é reserva, nem foi inscrito, aí não joga desde fevereiro? Porque o governo da Arábia Saudita é dono ali de quase todos os times do campeonato, né? É dono dos 4 maiores clubes e tem percentual em vários outros. Então eles vão meio que colocando um jogador para aqui e para ali de acordo com os interesses deles. O Marcelo Groi não é um jogador midiático, também não é um jogador com potencial de evolução, né? É um jogador de 37 anos, é um goleiro pronto, daqui para frente é manter o nível ou sofrer uma queda, né? É o natural de qualquer jogador que se aproxima dessa idade. Então os sauditas foram lá e contrataram o Bono, né? Que é o goleiro do Sevilha, que era o goleiro da seleção do Marrocos, botaram o Bono no Al Hilal. Aí o goleiro que era do Al Hilal, Al Mayouf, que jogou até a Copa de 2018 lá, ele foi pro Al Ittihad. E aí o Marcelo Groi passou a jogar menos porque precisava abrir vaga de estrangeiro para aquele monte de jogador que os caras contrataram. Benzema, Kanté, Fabinho, enfim. Ele jogou 19 partidas pelo Al Ittihad na temporada, sofreu 18 gols, ficou 9 partidas sem tomar gol. Não são números ruins, tá? A saída do Marcelo Groi está muito mais associada a esse fim de contrato, a idade, a questão dos estrangeiros do que desempenho técnico mesmo. Tá? E é um bom goleiro, é um cara que já se provou em alto nível, um goleiro experiente, que não sentiria, né, defender camisa de time grande, tá? Então eu acho que poderia ser uma alternativa. O salário dele é muito alto, né? É na casa de R$1 milhão por mês que ele ganha, e ele sabe que para jogar no futebol brasileiro, qualquer clube vai pagar menos que isso, tá? Porque ele não tá ficando mais jovem, né? E porque goleiro é bom, mas ele não é bom também. Até me estranhou um pouco o Grêmio ter levado o Rafael Cabral, né? Eu imaginava que o Marcelo Groi fosse voltar pro Grêmio, né? Era uma questão natural, né? Ele jogou a carreira quase toda lá. Achei que ele ia querer voltar pro Grêmio, ser o goleiro do clube até encerrar a carreira. Mas como o Grêmio trouxe o Rafael Cabral, trouxe o Marquezin, são 2 goleiros experientes e caros, ainda tem o Kaique, que é outro goleiro que também não é menino, né? Enfim, ficou uma situação meio estranha, né? Acho que o pessoal do Grêmio esqueceu que goleiro só joga um, tá? Então acho que o Marcelo Groi é um cara que tá no mercado. Assim, goleiros dessa estatura, com essa qualidade, eu acho que além do Groi, a gente tem o Cássio, né? Que tá numa situação ruim lá no Corinthians. Mas entre os dois, é claro que sem saber a questão financeira, eu até teria uma inclinação maior a preferir o Marcelo Groi, porque ele é um goleiro menos pesado, digamos assim, né? E o Cássio, eu acho que ele vai ter dificuldade para manter uma boa condição física com o avançar da idade.
tá? Mas o Marcelo Groi é um bom goleiro, se ele vier pro Cruzeiro, eu acho que estaremos bem servidos, embora nesse momento eu torça muito para que Anderson ou Gabriel Grando consigam se firmar, porque até julho não vem ninguém, tá? Até julho são esses dois aí, ou o Otávio, o Aragão, enfim. E o Licério pergunta, qual o seu top 5 de melhores apelidos de jogadores do Cruzeiro? Exemplo, Nonoca, Carlinhos Bala, Popó, etc. Licério, obrigado pela pergunta, e o engraçado é que esse é o tipo de questionamento que, assim, eu tenho certeza que a hora que eu terminar de gravar isso aqui, eu vou lembrar alguns apelidos de jogadores que eu acho muito mais legais do que os que eu vou falar agora, né? Porque tem isso também, né? Tem coisa que você só lembra depois, assim, a hora que te pergunto, você não vai saber na hora, mas depois a resposta vem. Mas vamos tentar aqui então, 5 jogadores que eu gostava muito do apelido. O Alberto Rodrigues é um cara que popularizou alguns, né? O do Jonathan, por exemplo, lateral direito. Jonathan Touro Sentado. É um baita de um apelido. O Diego Clementino, cara, Serelepe. Pô, é bom. Serelepe é um baita adjetivo também, né? Dieguinho que não teve ali uma das carreiras mais brilhantes, mas fez os seus golzinhos pelo Cruzeiro ali em 2005, 2006, enfim. O Serelepe é bom. Acabei de lembrar um bem baixo astral aí, que é Bruno Soneca, né? Para aquele meia de baixíssima qualidade, de uma passagem muito discreta pelo Cruzeiro. E o cara ter o apelido de Soneca mostra que ele era meio um pouquinho desligado, né? Ah, Emerson, mas o Alex foi chamado de Alex Sotan lá no Palmeiras. Teve isso, né? Mas aqui no Cruzeiro, pelo menos, ele mostrou muita coisa. E lá no Palmeiras também ganhou coisa pra caralho, né? Ganhou Libertadores, foi decisivo lá. Essa parcela de torcedor um pouco mais chato sempre vai ter em qualquer lugar. Um apelido muito bom, Fábio Santos Vida Louca, aquele volante que jogou no Cruzeiro ali, acho que 2006, depois voltou 2009, 2010 ali, né, todo lenhado, machucado já, jogou no São Paulo, jogou no Lyon, e ele tinha Vida Louca no braço, né, a tatuagem Vida Louca no braço, então é um bom apelido, eu gostava desse. E um apelido que eu gosto, porque esse jogador pegou pilha, ficou puto, passou a odiar o Cruzeiro, era o Alessandro Desce do Ônibus, né, porque supostamente teve esse fato, né? O Alessandro, o atacante que apareceu no América, depois jogou em vários clubes também, enfim, não era ruim não, ele até era um bom jogador, mas ele teve uma passagem pelo Cruzeiro ali em 2009 e supostamente ele foi cortado de uma relação no ônibus, né? Pelo então técnico Adilson Batista, pegou um bode do caralho, depois rescindiu o contrato com o Cruzeiro, foi jogar no Atlético. Quando jogou Atlético e Cruzeiro, ele fez gol na gente, inclusive. Depois, pelo América, ele fez gol no Cruzeiro. Pelo Ipatinga, ele fez gol no Cruzeiro. Teve até um episódio dele ser ameaçado de morte, né? Porque ele fez um gol no Cruzeiro no Mineirão e foi fazer gesto de torcida organizada do Atlético. O pessoal não gostou muito desse negócio, ficou ruim pro lado dele. Mas enfim, no final das contas, o apelido Alessandro Desce do Ônibus é bom, sabe? O Desce do Ônibus porque o cara sentiu muito, né? O Galvão Fala Tino sentiu, ele pegou ar, ficou puto. Então esse apelido ele ficou assim na lembrança pra mim. Assim, puxando pro passado, né, eu não tive oportunidade, mas tem uns apelidos que eu acho que eram legais, assim, né, tipo Nelinho Pé de Chumbo, é um apelido da hora, né, tipo o Dirceu Príncipe, é um apelido bom, né, ainda que tem gente que chame o Lucas Silva de Príncipe, né, o Princeso Azul aí, não, né, mas sei lá, cara, Joãozinho, bailarino da toca, é bom, né? Ah, mas bailarino, o que tem? Bailarino, ele bailava ali, ó, fazia os adversários de otário. Enfim, temos bons apelidos aí e eu peço que vocês contribuam e deixem aí nos comentários, né, outros apelidos também que sejam legais aí de atletas do Cruzeiro, enquanto eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua pergunta para a próxima edição e opinar também sobre cada um dos assuntos aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!